Milton Medeiros é neurologista, sendo membro titular da Academia Brasileira de Neurologia há mais de 20 anos. É autor de vários livros, entre eles podemos citar Visão Geral de um Médico, A Chave para o Conhecimento Emocional, Dissecando a Morte, Meditação e o Cérebro, Estresse, o Destruidor de Vida. Formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Especialização em Neurologia Clínica na UEL. Cursos de aperfeiçoamento em áreas neurológicas na Itália, Áustria e México. Autor de diversos trabalhos científicos neurológicos publicados em revistas e congressos nacionais e internacionais. Recebemos o Dr. Milton com uma salva de palmas. Oi. Olá, boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer ao grupo SRA pelo convite para participar de um workshop tão bem organizado e com nível tão alto, tá? Bom, o meu tema, na verdade, é mais a respeito do último livro que eu publiquei, que é o Fuja do Alzheimer Agora Mesmo. E, na verdade, o que eu venho aqui fazer é trazer boas novas para vocês, porque quando a gente fala em doença de Alzheimer, acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém que tenha, um parente próximo. A doença de Alzheimer, ela, uma vez que se inicia, ela evolui inexoravelmente sem parar, né? Os tratamentos que nós temos atualmente são ineficientes e há um sofrimento muito grande para o paciente e para a família também, né? Bem, bom, eu tenho 30 anos de prática neurológica, desde 94, e algo que sempre me angustiou foi tratar paciente com doença de Alzheimer, porque são pacientes que cada vez que eles chegam ao retorno, eles estão piores. E apesar do tratamento caro, um tratamento difícil, geralmente esses pacientes acabam utilizando uma polifarmácia, né, que são múltiplos medicamentos, o resultado é sempre muito ruim. E há o sofrimento dos familiares também, né, dos cuidadores. E há muitos anos, dentro da Academia Brasileira de Neurologia, eu venho tentando colocar essa ideia na cabeça dos componentes a respeito da gente falar mais sobre prevenção, porque doença de Alzheimer, a ciência já comprova que é uma doença construída. A doença de Alzheimer ela tem muito pouco a ver com genética. Hoje nós temos o conceito de epigenética. Então, se você tiver um estilo de vida adequado, a epigenética não vai deixar o gene se expressar. Então, mesmo quem tenha o gene, a apolipoproteína E4 em homozigose, que teoricamente teria um risco muito alto de desenvolver a doença, se tiver o estilo de vida correto, não vai expressar esse gene. O que a gente observa na prática é que 60% a 70% dos pacientes com Alzheimer não têm a genética. Ou seja, as pesquisas mostram que esse Alzheimer ele foi construído ao longo dos anos através de erros de estilo de vida, tá? Bom, e qual é o estilo de vida correto, né? Então, o meu livro é um livro da editora Viseu, dá para comprar pela Amazon, site das Americanas, site da Viseu, tem também nas principais livrarias do Brasil. É um livro que mostra, através de evidências científicas robustas, como a gente deve viver para diminuir a chance de ter doença de Alzheimer. Eu e a minha esposa, há 4 anos atrás, a Érica, nós criamos um projeto chamado Projeto SEDE. S de sono,
E de exercício físico, D de dieta e E de estresse. Então, atuando nesses 4 fatores, gerenciando esses 4 fatores, é possível a gente reduzir de forma significativa as chances de desenvolver doença de Alzheimer, tá? Bom, doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, né? Que demência é um declínio cognitivo progressivo. Então, 60% a 80% dos casos de doença de Alzheimer, de demência, são por doença de Alzheimer. Em 2019, a doença de Alzheimer atingiu mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo e o número deve dobrar a cada 20 anos, chegando a 139 milhões em 2050. Ou seja, se não for feito alguma coisa para a gente frear essa evolução, frear esses números, isso significa também um colapso do sistema de saúde no mundo todo, em especial nos países em desenvolvimento. A doença de Alzheimer afeta 10% das pessoas acima de 65 anos e 40% acima de 80 anos. E à medida que nós vamos envelhecendo, a chance vai aumentando de aparecer a doença. O tratamento é ineficiente, né? Hoje nós temos basicamente os inibidores de colinesterase, uma droga antiglutamotérgica. Infelizmente, os resultados são ruins. E há cerca de 2 anos, começaram a aparecer os anticorpos monoclonais, que a imprensa leiga colocou para a gente como sendo a cura do Alzheimer. E está muito longe disso. O FDA americano, a princípio, liberou a comercialização do aducanumab, mas logo em seguida teve que tirar, por causa do perfil de segurança que não era adequado. E hoje nós temos o leucanemab, que é um outro, que, quando utilizado na doença de Alzheimer, na sua fase inicial, consegue reduzir em mais ou menos 20% a evolução. O problema é que é um medicamento muito caro e também com riscos de efeitos colaterais muito graves. Esse é a joia do momento, então, na indústria farmacêutica, que é o lecanemab, que é o anticorpo monoclonal. Bom, e por que a gente sabe que mudar estilo de vida diminui a chance de desenvolver doença de Alzheimer? A gente sabe disso há muito tempo, mas em 2015, um grupo finlandês, estudando população geriátrica, acompanhando essas pessoas por 2 anos, conseguiu fazer um estudo com 2 grupos. Um grupo, que eles chamavam de intervenção, era um grupo que tinha uma dieta saudável. O que é a dieta saudável? É dieta sem açúcar, sem farinha branca, sem ultraprocessados, sem gorduras trans. É uma dieta rica em gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, castanha, alimentos ricos em ômega 3. Atividade física, né, que o maior erro que todos nós podemos cometer na vida é ser sedentário. Se você pensar em termos de prevenção, a atividade física é o fator mais importante de prevenção contra a doença de Alzheimer, de longe. O sedentário tem 10 a 12 vezes mais chance de desenvolver doença de Alzheimer do que aquele que pratica uma atividade física regular. O treino cognitivo, eles utilizavam um estímulo cerebral. A gente tem que estar sempre aprendendo alguma coisa. A gente não pode parar no tempo, a gente precisa estar evoluindo e estimulando as múltiplas vias neuronais cerebrais com aprendizado novo.
E a atividade de socialização, isso é muito importante também. Quem não se socializa vai tendo perda de conexões neuronais, consequentemente vai tendo perda de neurônio e redução do volume cerebral. No final do trabalho, eles observaram uma melhora da cognição geral 25% maior no grupo intervenção, função executiva no grupo intervenção melhorou em 83%, essa função executiva são aquelas funções que a gente exerce quando precisa de uma sequência. Memorizar algo que você faz na sequência para, então, conseguir o resultado final. A memória de trabalho, que é a memória de curta duração, foi 40% melhor nas pessoas do grupo intervenção e a velocidade de processamento de estímulo cerebral aumentou em 150%. A velocidade de processamento de estímulo é você receber um estímulo e já elaborar a sua resposta. Bom, essa senhora aqui é uma senhora genial, a doutora Gill Livingston, da University College of London, e ela fez um estudo muito interessante. Recentemente ela esteve no Congresso Brasileiro de Neurologia, mostrando fatores de risco importantes para a doença de Alzheimer. Esse estudo britânico mostrou que, se a gente tiver o estilo de vida adequado para combater esses fatores de risco, a gente consegue reduzir até em 40% o risco de desenvolver Alzheimer. Aqui no Brasil, na palestra, ela diz que no Brasil a gente pode conseguir até 60% de prevenção. Ou seja, de cada 10 pessoas com Alzheimer que nós conhecemos, 6 não teriam Alzheimer se tivessem o estilo de vida correto. Então aqui ela coloca os fatores de risco importantes. Sobrepeso, então a obesidade pelo aumento do tecido gorduroso, que leva a um aumento da inflamação crônica subclínica, é um fator de risco importante. Sedentarismo, hipertensão mal controlada aumenta muito o risco de doença de Alzheimer. O sono inadequado, gente, isso é uma novidade também, porque recentemente se descobriu o sistema linfático, que é um sistema cerebral que funciona só durante o sono profundo. Ele funciona fazendo com que a gente elimine as toxinas, como, por exemplo, a proteína beta-amiloide, que é aquela que se acumula na doença de Alzheimer. Então, quem dorme menos que 6 horas por noite já vai acumulando toxinas cerebrais. Tá? Então, sono de qualidade é fundamental. Consumo de álcool. A Organização Mundial da Saúde ela mostra para a gente que a gente tem que usar muito pouco álcool ou nada. Tá? O vinho que mais me interessa, eu sei que a gente pode utilizar ali até 150 ml por dia de vinho tinto, em média. Isso não atrapalha o cérebro, e como o vinho tem bastante resveratrol, que é uma substância antioxidante, isso pode trazer até uma certa neuroproteção. Depressão não tratada é um fator de risco importante para Alzheimer. O cigarro. O cigarro é um fator de risco formidável para a doença de Alzheimer, porque ele mantém uma inflamação crônica subclínica contínua que reduz a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, com perda neuronal, redução de volume cerebral e aumento do risco de doença de Alzheimer. A estimulação mental inadequada, Então, nos estudos da doutora Gill Livingston, ela mostrou que aqueles que tinham um curso superior e que estudavam a mais, eles acabavam tendo uma chance menor do que quem não tinha. Mas estudos em alguns outros países mostraram que não precisa necessariamente ser um curso superior. Você tem que estar aprendendo coisas novas.
Por exemplo, quem aprende uma língua nova reduz a chance em mais de 8 vezes de ter doença de Alzheimer. Então, o negócio é estar sempre aprendendo. A poluição diária é um problema também. E uma coisa altamente impactante para o desenvolvimento da doença de Alzheimer é perda auditiva. Então, aquelas pessoas mais idosas que têm perda auditiva e não conseguem se adaptar a um aparelho, elas tendem a perder a memória muito rapidamente. E se adaptar a aparelho para um idoso geralmente não é uma tarefa fácil. Mas é muito importante a gente ter isso em mente. Se tem deficiência auditiva, precisa corrigir, porque senão o risco de declínio cognitivo aumenta bastante. O diabetes também aumenta o risco de doença de Alzheimer, o diabetes não controlado, e trauma craniano também é um fator importante. Bom, no nosso projeto SED, então, a gente fala, né? Tem que dormir bem, a gente orienta nas nossas lives, nos nossos vídeos, a importância do sono adequado. Então, a gente não precisa de remédio para dormir, na maioria das vezes. Quem tem insônia precisa apenas da prática da higiene do sono. Existem múltiplas medidas que fazem com que a gente pode dormir melhor. O exercício físico, a Academia Brasileira de Neurologia, ela orienta que se faça pelo menos 150 minutos por semana. A prioridade é para exercício físico aeróbico, mas é muito importante que tenha também exercício de força, porque o ganho de massa muscular acaba produzindo irisina, que é uma substância que facilita a regeneração de neurônios. Então, não precisa ser só aeróbico, você precisa combinar o exercício aeróbico com o exercício de força. Bom, a dieta, então, que é o mais complicado, eu vi aí no almoço agora muita gente tomando Coca-Cola, comendo a sobremesa, né? E na verdade, tudo isso é pró-inflamatório, né? O açúcar hoje, ele é o grande vilão. Durante décadas, o estudo sobre doença de Alzheimer e o sonho de tratamento era a eliminação da proteína beta-amiloide. A gente achava que aquela proteína era a causa da doença. Hoje, com os anticorpos monoclonais, é possível eliminar toda a proteína beta-amiloide e o paciente não melhora. Por quê? Porque a proteína beta-amiloide é só uma consequência e não a causa da doença. E o que é causa? É tudo aquilo que inflama. Então, o açúcar, farinha branca, em especial o trigo, né? Os alimentos de alto índice glicêmico. O trigo é terrível porque tem a amilopectina, que tem um índice glicêmico muito alto, e ainda tem um glúten, que destrói a parede do intestino, aumentando a permeabilidade intestinal, fazendo com que a gente absorva muita substância, que vai manter o sistema imunológico ativado o tempo todo. Então, você come trigo, você fica inflamado o tempo todo. É complicado. Os ultraprocessados são um problema também, e as gorduras trans que tem em quase todos os industrializados, né? A margarina, as bolachinhas de pacote, os chips, enfim. Então, a dieta, ela precisa ser bem rígida, né? O trabalho do Dr. Dale Bredesen, na Universidade da Califórnia, que é um trabalho de reversão do declínio cognitivo, ele tira completamente os alimentos de alto índice glicêmico, o trigo e os ultraprocessados. E o que é bom comer? A dieta ela tem que ser predominantemente vegetal. Nós precisamos comer verduras, legumes, frutas. Nós precisamos comer gorduras boas. Azeite de oliva extra virgem, castanha, peixe, em especial aqueles ricos em ômega 3, como o salmão, a sardinha, o arenque.
diminuir carne vermelha, porque ela produz muita substância pró-inflamatória, e se for para tomar alguma coisa alcoólica, o vinho, em quantidades pequenas, pode ser que ajude um pouquinho, mas eu já vi alguns estudos que desencoraja qualquer tipo de bebida alcoólica. Bom, e o estresse, que é um problema muito grande também, né? No livro a gente tenta orientar como a gente combate o estresse. No nosso programa, no SED, a gente fala muito sobre meditação e gerenciar o estresse no dia a dia tem a ver com diminuir carga de trabalho, contato com a natureza, mais contato com a família. Mas gerenciar estresse é importante, porque o estresse crônico faz com que a gente tenha um aumento de cortisol contínuo, e esse cortisol, paradoxalmente, ele acaba aumentando a inflamação. A princípio ele é anti-inflamatório, depois ele aumenta a inflamação. Isso reduz o fator neurotrófico derivado do cérebro, reduz níveis de serotonina, de dopamina. Então, pode levar a depressão, perda neuronal e declínio cognitivo. Bom, ainda ontem eu estava vendo um trabalho publicado nos Estados Unidos, na Alzheimer's Research. É um trabalho grande que certamente vocês vão ouvir aí na imprensa leiga. É um trabalho coordenado pela Universidade de Harvard, onde eles conseguiram acompanhar 2 grupos, um com intervenção. Essa intervenção seria atividade física, dieta adequada. A dieta deles foi a dieta do Mediterrâneo, que é mais ou menos essa que eu falei para vocês. Sono adequado, socialização, e deixa eu ver se faltou alguma coisa. É basicamente isso, né? É quase como o nosso projeto SED. E eles acompanharam esses pacientes por 2 meses. Eram poucos pacientes, na verdade, eles conseguiram randomizar 25 pacientes por grupo. Mas o interessante é que um acompanhamento curto de 2 semanas já foi suficiente para que os participantes do grupo intervenção melhorassem demais a parte cognitiva. Melhora de memória, melhora de velocidade de raciocínio, de capacidade visoespacial. Então, 2 semanas, pouquíssimo tempo. E eles conseguiram também até alterações no sangue, reduzindo as provas de atividade inflamatória, reduzindo até marcador de doença de Alzheimer colhido no sangue. Então, é uma realidade, e eles falam que, com o tempo, eles esperam até reverter algum grau de atrofia em pacientes com doença de Alzheimer inicial. Então, prevenção é o grande remédio para a doença de Alzheimer, porque a indústria farmacêutica não conseguiu nos dar a resposta necessária aí ao longo de décadas. A gente tem que preservar o cérebro. Por que que a gente não deve ter Alzheimer? Primeiro, porque a gente tem que envelhecer com saúde, né? Só aumento de expectativa de vida, como vem acontecendo com a população mundial, não é suficiente, né? Eu tenho pacientes com 95, 98 anos, mas que estão há 10 anos na cama, 5 anos na cama. Então isso não é qualidade de vida. A gente precisa achar uma forma de envelhecer, mas com saúde, né? Com autonomia. Aumentar a expectativa de vida é muito importante porque esses 2 caras aqui são 2 ícones da ciência mundial. Esse aqui é o Dr. David Sinclair,
da Universidade de Harvard, e o Dr. Mark Hyman, da Cleveland Clinic. Esses dois cientistas, eles trabalham só com longevidade. O que eles falam nos congressos assusta, porque se a gente chegar com saúde aí nos próximos 15 a 20 anos, a nossa expectativa de vida ela vai dar um salto absurdo, porque a medicina ela vai mudar radicalmente, por causa de nanotecnologia, de manipulação genética e por causa desses conhecimentos de que a inflamação destrói o cérebro e o organismo. Quando a gente fala dessas soluções para prevenção de Alzheimer, essas mesmas soluções, elas funcionam para reduzir o risco de infarto agudo do miocárdio também, de hipertensão, de diabetes, de obesidade. Então, é importante a gente se manter com saúde para pegar essa próxima fase da medicina que está chegando. Bom, então, o livro em si, ele é um livro que ele quebra paradigma, né? Porque a neurologia, ela não pode ser só reativa, só tratar dos doentes neurológicos. A gente precisa pensar em prevenção. Lembrar que o consultório neurológico, ele não é o lugar só de doente neurológico, mas de pessoas que não querem ter doença neurológica. E a mudança de estilo de vida que a gente propõe no livro, e que é uma realidade, né? Tudo que está no livro tem evidência científica, é algo acessível para todos. Não é nada de impossível. Precisa apenas de um pouco de persistência e conhecimento, né? Isso que vocês estão tendo aqui é um conhecimento de que o estilo de vida pode prevenir a doença de Alzheimer. Tá certo? É isso.